Olá, ouvintes, no ar mais um programa Culturas e Identidades. Um programa que nos traz a história e a tradição luso-afro-brasileira. Apresentação de Filipe de Souza, participação especial dos professores L'Oréal Rocha e Manuel J. Gandra. Um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona, sendo retransmitido por outros mais de 20 sites e blogs parceiros. E como sempre falamos, coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, ouvintes, boa noite, professores. E o tema do programa de hoje é as festas do intrudo e o carnaval brasileiro. Amigos, o termo carnaval, ele provém do latim carpem levare, que significa adeus carne, ou retirar a carne, ou ainda está associada a coronabalis, que consistia num carro de rodas marítimo, carro esse que saía para o mar e significava o retorno à pesca com a chegada da primavera. Trata-se assim, então, com efeito, de um período de licenciosidade em que, por oposição à quaresma, se come carne, constituindo, por assim dizer, uma época festiva que destina simultaneamente a ritualizar a despedida do ano velho e, por conseguinte, o intrudo ou entrada da primavera no período quaresmal que antecede. Professor Gandra, boa noite, tudo bom? Boa noite, ouvintes, boa noite, Filipe, boa noite, L'Oréal. Boa noite. Bem, amigo e boa noite, Gandra, boa noite, Filipe, boa noite todo mundo. Nada como ser bem rápido, não é? Bem, professor Gandra, desde os tempos mais remotos, os povos eles sempre ritualizaram a entrada do ano, ou seja, a chegada da primavera e o renascimento da natureza, não é? E acreditando que dessa forma lhe seria favorável essa comemoração. Com efeito, para o homem primitivo, a celebração do ritual ele correspondia a uma forma de participação na ação criadora dos deuses, assegurando-se desse modo que o ciclo da natureza não seria interrompido, o que realmente confere ao rito um caráter de magia imprescindível à reprodução do gesto primordial, ou seja, o da própria criação do mundo e das coisas. E o rito do intrudo é, assim, por assim dizer, então, a celebração do mito da criação. Será que, assumindo sempre a sacralidade imanente do acto da criação divina, professor? O que poderia nos falar sobre isso? Bem, na realidade, há uma série de eventos mitológicos associados àquilo que nós chamamos o intrudo, ou o carnaval, porque as duas designações se confundem hoje. Embora noutros tempos não fosse assim. Mas, efetivamente, regra geral, e sobretudo os antropólogos, fazem muita alusão à circunstância de o carnaval, ou o intrudo, ser um festival de origem pagã, um costume de origem pagã, que teria sido enxertado no cristianismo. Porventura estão corretos, porventura não estarão. Há aspectos que realmente são enxertados e outros aspectos que são, vamos dizer assim, novidade introduzida pelo cristianismo. No entanto, uma coisa que é certa é que nesse período as leis que vigoram durante o resto do ano ficam suspensas, porquanto tudo é permitido, não é? São suprimidas as fronteiras entre os grupos os grupos sociais, são quebradas as relações de parentesco e de vizinhança, e realmente o objetivo do intrudo parece ser propiciar o retorno a um estado primordial, a um estado de indiferenciação generalizado, inclusivamente no que concerne ao sexo, quer pela adoção de sinais do sexo oposto, portanto a assunção da máscara do sexo oposto, quer pela adoção de outros dos quais o sexo seja ausente. Por exemplo, as máscaras mortuárias ou agonísticas, reveladoras, evidentemente, do desejo de morrer para renascer e recriar o cosmos integralmente. Portanto,
este período do ano é um período do ano que realmente está associado à véspera, vamos dizer assim, à véspera do advento da primavera. É uma espécie de anúncio ou de premonição do início da primavera. No entanto, esta atitude é uma atitude que tinha já, por exemplo, no Egito entre os hebreus, já estava anunciado. Entre os hebreus, por exemplo, digamos que o evento mais obviamente associado ao intrudo é um evento do fratricídio de Abel às mãos de Caim. Tal como no Egito digamos, a luta fratricida também entre Osíris e Set, que dá origem, inclusive, àquele célebre episódio da morte de Osíris, da parcelação do seu corpo em vários pedaços, que depois serão reunidos pela sua esposa e irmã Ísis, que será fecundada por esse corpo, digamos, não redivivo, mas pelo menos reintegrado, dando origem ao nascimento do menino de ouro, ou Horus. Essa hierogamia necrolátrica dá origem exatamente a esse nascimento do menino de ouro, que, uma vez chegada à idade viril, vingará a morte do pai, matando e expulsando, aliás, não é matando, expulsando para sempre do Egito Sat. Bem, é evidente que seria muito longo o desfiar destas questões, porque há também no Egito, por exemplo, vestígios desta ideia da assunção do intrudo relacionado com a primavera. No Egito não seria exatamente da mesma forma como nos nossos dias e nas nossas circunstâncias culturais, mas no Egito isso estava associado digamos, marcava a saída de uma estação, de uma estação para outra estação, uma transição de estações, portanto, que faria entrar o Egito numa espécie de estação seca, que ocorreria até junho, até ao solstício do verão, com as inundações que normalmente chegavam nessa altura perto do solstício do verão. Portanto, seja como for, independentemente destes pormenores, e quaisquer que sejam os contextos culturais de que estejamos a falar, este evento anda sempre associado a comezainas. Aliás, isto é muito vulgar, não é? Uma religião que não coma não funciona. As religiões precisam de comer, precisa de haver comida na religião, para que a religião seja entendida como algo efetivamente interessante. Portanto também havia comezaina, e também existe comezaina no intrudo, não é? Comezaina de todo tipo. Por exemplo, no Egito, o animal que era comido expressamente neste período era o porco, a carne de porco. Que em altos banquetes e muito ruidosos, não é? Aliás, como também acontece ainda hoje no intrudo. O ruído, aliás, e a comezaina são duas das características fundamentais do intrudo. Há uma questão que nós temos que considerar também nisto, e que tem a ver com os dias de hoje. É que, face à dessacralização muito quase definitiva, não é, do mundo ocidental, o intrudo não faz sentido, porque o intrudo só faz sentido para quem celebra a Quaresma. E portanto, isto numa perspectiva cristã, evidentemente. Ora, não celebrando a Quaresma deixou de fazer sentido, porque evidentemente, não sendo cristão, também não é certamente seguidor da religião egípcia, não é? Ou da religião mosaica. E portanto, deixa de fazer sentido a celebração do intrudo ou do carnaval nessa perspectiva. A questão que se pode colocar é porque é que mesmo assim, mesmo face a essa desacralização, o carnaval continua a ser tão forte e tão vivido, tão intensamente vivido.
Mas isto será talvez uma questão que podemos ir analisando ao longo do programa e ir completando com algumas dicas que eu e o L'Oréal poderemos ir adicionando passo a passo. Pois não. Professor, muito obrigado, viu, professor Ganda. Professor L'Oréal, o carnaval dos nossos dias, o carnaval que a gente conhece, o urbano, o rural, ele remontará na sua origem, então, às antigas festas da natureza, de fundo agrário, não é? As Saturnais romanas e as Lupercais celebradas em honra de Pan, o deus dos rebanhos. Também a expressão popular é carnaval, ninguém leva a mal. Ela encontra o seu fundamento nos rituais licenciosos, rituais esses próprios das festividades que eu mencionei. Uma licenciosidade socialmente consentida que, a par de outros rituais de caráter expurgatório, constitui ainda hoje a sua principal característica. No caso do Brasil, nós poderíamos afirmar que na origem do carnaval radica uma série de elementos e ritos religiosos das antigas sociedades grega e romana que foram trazidas por Portugal, professor. O Felipe, olha, assim, eu vou falar o que comumente se fala sobre o carnaval, né? O carnaval hoje é uma das festas populares, no caso do Brasil, mais celebradas no Brasil. Evidentemente que, quando se fala em ritual de primavera, esse calendário ele não se aplica ao hemisfério sul, né? Porque, pelo contrário, nós estamos entrando agora no outono, né? A quaresma, para nós, é o período do outono. Ela não é a primavera, ela não antecede a primavera. A primavera é no hemisfério norte, né? Então, para nós aqui, é o outono. O carnaval termina e depois a gente vem com a quaresma 40 dias depois e a gente já está em pleno nessa estação. Agora, é curioso como, certamente, como festa popular, né, carnaval claramente não é uma invenção brasileira. Claramente. Nem tampouco o carnaval é realizado somente no Brasil. Isso encontra-se, evidentemente, não saberia ao certo dizer com esse nome, né, carnaval, porque a gente tem a festa da carne, mas desde a antiguidade, tanto na Mesopotâmia, quanto na Grécia, como em Roma, como no Egito, como o próprio Gandra lembrou aí, nós encontramos determinadas festas, né? A palavra em si, de fato, é originária do latim e significa retirar a carne. Entretanto, esse retirar a carne é muito curioso, porque o que retira a carne? Quando você retira a carne, sobra o quê? Sobra a alma. Então, será que o carnaval, o que estará por trás efetivamente desse rito, né? Então, o significado de retirar a carne, por outro lado, está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também com o controle dos prazeres mundanos. Veja que isso é o que está implícito na palavra carnis levali, retirar a carne, né, no significado do latim original. Isso demonstra, na verdade, que o carnaval, como a gente o imputa hoje, se nós formos nos ater somente à semântica do termo, né, a filologia do termo, ele é exatamente o oposto. Exatamente. A uma grande festividade pagã, né? Então é interessante isso. Agora, claramente... L'Oréal, L'Oréal, desculpa, mas a questão não é propriamente o entrudo ser o retirar da carne. O entrudo é o período determinado qual fim da carne. É isso que significa entrudo, ou carnaval. Portanto, é a função da licenciosidade até ao limite em que ela é simplesmente impedida, não é? Fica impedida. E, portanto, é nessa perspectiva que se trata de tirar a carne. É o do fim da carne. É o fim da carne, não se exalta o fim da carne no carnaval. O carnaval marca, porque antecede a quaresma, marca o fim da carne nesse período. É nesse sentido. Sim, mas eu estou me referindo somente ao significado da palavra, né? Retirar a carne. Retirar a carne. Então, é o fim da carne. O significado é interessante.
É o fim da carne. Né? Se você parte, depois da carne sobra o quê? É isso que é interessante, porque geralmente a gente não pensa, né, no período do carnaval que nessa perspectiva quase que espiritual. Depois, né? Então, e isso está implícito efetivamente na própria origem da palavra, né? Agora, o intrudo, no caso do Brasil, na Babilônia, por exemplo, a gente tem, claro, as chamadas as sacelas, né? Que eram festas onde o prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, que é aquilo que o Gandra falou, você cessa todos os limites. Porque qual é o campo que tem limite? Aonde nós encontramos limite? No mundo da temporalidade. Né? O mundo da temporalidade tem espaços e tempos muito bem definidos. Então, se a gente tem um momento como o intrudo ou o carnaval em que você cessa esses limites, efetivamente é um introito, né? Ou é a antevéspera de alguma outra coisa, é o prenúncio de alguma outra coisa. É muito interessante, acho, a ideia desse rito que o carnaval traz, porque isso está ligado, efetivamente, então esse caráter de subversão dos papéis sociais é mais do que subversão. É mais do que subversão. Não é somente a transformação, por exemplo, temporária do rei em prisioneiro, ou do prisioneiro em rei. Não é a humilhação do rei na frente de um deus. É muito mais do que uma simples subversão. Os homens vão atingir alguma outra coisa. Eu não sei qual é a opinião do Gandra, mas parece que na antiguidade pagã, então determinava-se que durante esse período, ou pelo menos se marcava que durante esse período é como se o homem saísse da esfera da temporalidade. Tivemos um pequeno corte aqui, né? Vamos ver se retorna. Mas Gandra, alô? Sim, sim. Você está... Tivemos um pequeno corte. Estou Quer acrescentar alguma coisa enquanto vê se o L'Oréal volta? Não, é evidente, o L'Oréal está a completar aquilo que eu entretanto disse. Ele já está de volta. Já está de volta, então vamos lá, pode continuar, L'Oréal. Não, eu continuei. Até onde vocês ouviram. Bem, agora vocês estavam... É o problema da temporalidade, estavas a referir-te à temporalidade. Portanto, ao corte com o tempo linear. Parece que o lado, uma outra leitura, né, penso eu, que se pode fazer do carnaval é isso. É um momento ao longo dos 12 meses do ano, no calendário, em que a humanidade tem a possibilidade de, através da temporalidade, quase que atingir a intemporalidade. Porque se suspende os espaços, pelo menos as fronteiras entre as coisas. Né? Em Roma a gente tem as Saturnálias e as Lupercálias. Eu não sei, eu não me lembro mais, mas eu acho que as Saturnálias eram no solstício de inverno, não? Sim. Em dezembro. Sim. E as Lupercálias eram em fevereiro. Sim. Que o mês das divindades infernais, não é? Oi. Sim. Sim. Então, são as divindades infernais, que é também o mês das purificações, né? Uhum. Não, mas por exemplo no nosso calendário, já não no Brasil, não, mas no nosso calendário tradicional, esses períodos estavam associados também a divindades infernais, que tinham outra forma, eram chamados os homens silvestres, ou os homens selvagens, ou o homem verde, que dá origem também depois ao Pai Natal, embora o Pai Natal seja vermelho, mas é vermelho por causa da Coca-Cola, não é? Desde a década de 1920, mas originalmente o Pai Natal era verde, porque se tratava do homem verde. Portanto, são entidades também infernais, ou seja, que trazem uma alteração completa do status e, sobretudo, são extremamente perturbadoras da ordem das sociedades em que elas interferem. E, portanto, é mesmo género de questão. Portanto, essas tradições mantiveram-se muito, muito fortes até praticamente em Portugal, praticamente até ao princípio do século XX. No Brasil isso não mais tem, né?
a ideia do entrudo, na Europa ainda se comemora isso, né? Portugal ainda tem as festas do entrudo. A gente aqui não tem mais isso. Aqui é o carnaval mesmo. Encontra uma outra, talvez, história sobre isso, mas esse rito não prevaleceu. É curioso isso também, né? Você ter divindades infernais e, ao mesmo tempo, isso ser um momento de purificação dentro de uma orgia, dentro de comida, de bebida, de dança. Isso lembra bem quase que um cenário apocalíptico, né? É o fim dos tempos. Você vai os papéis se invertem. É o mundo às avessas. É o mundo às avessas, que é outro dos temas. É outro dos grandes temas associados a esses períodos, exatamente. Então o Carnaval é o mundo às avessas, não é? Tu assumes identidades que não são as tuas, ou não é a tua, assumes atitudes que não são habitualmente as tuas habituais, etc. Assumes tudo às avessas. Portanto, o Carnaval é um desses períodos. E o Carnaval não é o único período ao longo do ano em que isso acontece. Embora hoje seja talvez o único período em que isso acontece, mas tradicionalmente não era o único período em que isso acontecia. Quais seriam os outros períodos? A igreja, claro, que ela tenta enquadrar essas comemorações, né? Então, a partir do século VIII, por exemplo, ela cria a Quaresma. A Quaresma foi uma forma de enquadração desses ritos, né? Os carnavais medievais, eles passam a absorver essa outra coisa. No caso do Brasil, por exemplo, a história do carnaval no Brasil se inicia no período colonial. Claro. E as primeiras manifestações carnavalescas, de fato, foi o intrudo. E o intrudo, que era, claro, uma festa de origem portuguesa praticada pelos escravos. Depois, o carnaval do intrudo no Brasil, aliás, o carnaval hoje como a gente chama o carnaval, né, ele só surge após a proibição do jogo do intrudo pelo desembargador Siqueira. Até então, não. Até então vigorava, isso até o século XIX, vigorava o intrudo de uma forma muito vigorosa, né? Então, depois do intrudo, por exemplo, ao mesmo tempo, surgiram os cordões, os ranchos, as festas de salão, os cursos, as escolas de samba, que são, de fato, muito recentes, os afoxés, especificamente na Bahia, né? O frevo, o maracatu. Isso tudo que passou a fazer parte dessa tradição cultural brasileira, as marchinhas, os sambas, enfim, todos os grandes gêneros musicais incorporados ao que hoje a gente chama do carnaval. É claro que quando nós vamos ver o carnaval como ele apresenta-se hoje no Brasil, nós temos certamente a possibilidade de visualizar que o intrudo ainda permanece, né? As características básicas do intrudo permanecem. Especificamente no caso do Carnaval do Rio de Janeiro, o Câmara Cascudo, inclusive, foi um grande crítico em relação a isso, porque acabou o Carnaval de rua. Agora está voltando. É curioso, o Rio está com muitos blocos de Carnaval de rua, porque o Câmara Cascudo criticava, ele falava que o Carnaval é uma festa em que é a população que participa, né? E a população tem que participar. E que o Rio de Janeiro tinha criado um carnaval em que você não participa, você vê. Ele é um espetáculo, né? Isso é completamente contra a história ou a proposta do carnaval. Claro, é um evento magnífico, mas para turista ver, e para brasileiro ver também, onde o governo arregimenta rios de dinheiro, né? E no próprio Rio de Janeiro está acontecendo isso, né? A gente tem, não sei se esse ano, por conta da coisa da greve, da falta de água, se alguns blocos não vão desfilar, blocos de rua, mas a prefeitura tinha quase que 450 blocos de rua, como era antigamente, né? Então, de certa forma, o carnaval no Rio ele está dentro de um outro período também. E existe uma coincidência muito interessante também em relação ao Rio. O carnaval brasileiro, depois que o desembargador Siqueira proíbe, ele curiosamente surge depois que o carnaval francês entra em agonia. Então tem uma situação aí muito, muito interessante em relação a isso. Mas, enfim, L'Oréal, a pergunta
Já te interrogaste alguma vez por que razão é que o Carnaval era sobretudo celebrado pelos negros? As explicações antropológicas é porque era exatamente o período de inversão, né? E os negros eram proibidos. Então, mas porquê é que os europeus ou de origem portuguesa não celebravam? Estariam na mesma situação, não? Estariam na mesma situação. Bem, eu creio que a resposta para isso, ou uma possível resposta para isso, está na catequização a que eram sujeitos os africanos que chegavam ao Brasil como escravos, não é? Ou recentes ou não, e que eram catequizados. E ao serem catequizados, evidentemente, acabavam por adotar comportamentos que caíssem bem a quem assistia a eles, e sobretudo à Igreja, no que dizia respeito à Igreja. Acho que essa é a razão, porque no caso dos europeus, com certeza que houve europeus religiosos e muito religiosos, mas a religião que chegou ao Brasil e da Europa era uma religião muitas vezes do contra. Ou seja, era uma religião, isso é visível inclusive no culto do Império Divino Espírito Santo, não é? É um culto anticatólico, na origem, que a Igreja hoje está a tentar recuperar e enquadrar e até apoderar-se dele. Sobretudo os padres italianos do Brasil, então é um problema. Portanto, eu creio que uma resposta possível poderá ser essa, porque os portugueses ou os europeus idos para o Brasil, sobretudo a partir de Portugal, eram pessoas que fugiam exatamente a esse controlo sistemático por parte da Igreja e, portanto, evidentemente não iam para o Brasil para depois se tornar a mesma coisa que eram aqui, não é? Não quer dizer que não tenha havido algumas pessoas muito religiosas e muito próximas da Igreja, mas, numa forma geral, pelo menos nos primeiros tempos, até ao princípio do século XVIII e mesmo durante o século XVIII, até meados do século XVIII talvez, a maioria dos portugueses que ia para o Brasil fugia para o Brasil, não ia para o Brasil, fugia para o Brasil. Porque o Brasil era muito grande e ali podia perder-se no mato e ficar perdido e ficar esquecido e, portanto, podia praticar aquilo que os cultos e as devoções que entendesse sem ter que dar satisfações à Igreja. Porque aqui, como se sabe, o mais pequeno deslize dava direito a uma prisão pela Inquisição e, se o deslize fosse maiorzinho, até podia chegar ao braseiro das fogueiras. Portanto, quanto a mim, a razão para o Carnaval ser, sobretudo, celebrado por africanos, numa primeira fase, ou pelo menos por gente de origem afro, pode estar relacionado exatamente com isso, com a catequização a que eram sujeitos intensivamente. Bem, portanto, nessa perspectiva, evidentemente, a Quaresma fazia sentido e, portanto, era preciso brincar o Carnaval porque a Quaresma vinha a seguir. Mas o Carnaval... Pois é, Gandra, mas essa colocação que você fez... Gandra, essa colocação que você fez foi muito pertinente, mas veja, ela também deixa em aberto a pergunta que você fez, ela deixa em aberto o seguinte: ora, se o entrudo é trazido, é uma festa de origem portuguesa, né? Por que os historiadores brasileiros atribuem aos africanos o ritual do entrudo e não aos portugueses? Mas L'Oreal, o problema que se coloca é o seguinte, é que, e será verdade que foi introduzido pelos portugueses ou foi introduzido pelos padres portugueses? Gandra, deixa eu te explicar. L'Oreal, deixa eu só fazer um adendo aí. Antes do Carnaval ir para a rua, ele já era praticado nos salões pela burguesia, pela coroa, por todos aqueles, né, chamados a elite da época, né? Eles praticavam o Carnaval nos salões e geralmente, inclusive, tinham como música, como ambiente a cultura francesa, a música francesa, né? Então, como é que se explica isso? Depois, então, é que sim, que veio para a rua, né? Depois da abolição da escravatura, né? Começaram a vir para a rua. Primeiro, não na rua. Primeiro passou a ser em alguns terreiros. E depois sim é que veio para a rua. Então existe aí alguma diferenciação, tá? Porque também, segundo aquilo que eu sei na historiografia do Carnaval no Brasil, né, ele começou primeiro na Bahia.
Depois é que ele veio para o Rio de Janeiro. Uhum. Sim, não, mas desde o primeiro governador-geral nós temos a comemoração de carnaval pela nobreza portuguesa. Exato, mas nos salões. Nos salões. Mas L'Oréal, volta à mesma questão, desculpem lá interromper, que é a seguinte: a nobreza portuguesa, que era, de certa maneira, representante da coroa no Brasil, é a nobreza direitinha, certinha, direitinha. Não são os fugitivos. Pronto. E, portanto, esses, evidentemente, celebrariam a Quaresma e, antes da Quaresma, celebrariam o entrudo. Agora, a massa, a grande massa dos colonizadores do Brasil não é da nobreza, não pertence à nobreza, nem pertence a, digamos, a esse grupo vamos lá falar num período posterior, à burguesia, não é? E, portanto, é disso que eu estou a falar. Eu também eu não quero dar nenhuma resposta definitiva, eu estou a fazer perguntas, estou a interrogar-me sobre o assunto, não é? Certo. Eles não sofreram a influência da catequização que os negros sofreram. Exatamente, porque eles já vinham catequizados e, portanto, estavam mais livres dessa pressão, não é? Portanto, efetivamente havia uma diferença entre a nobreza que vinha ou que ia para o Brasil em representação da coroa, e que, portanto, era nobreza de confiança, não é? Diríamos, e os outros que eram raia miúda, portanto, que não tinham propriamente nenhum tipo de complexo ou nenhum tipo de dependência direta da coroa. L'Oréal, Nessa perspectiva que eu coloco a questão. Desculpa te interromper, amigão. Vamos lá, continua com a tua exposição que eu estava gostando, vamos lá. Não, essa discussão aqui que nós estamos levantando é muito interessante, porque efetivamente a história do carnaval ela é quase que atribuída, pelo menos a manutenção dela, a perpetuação, aos negros. Porque a história do carnaval ela está associada à história do samba. Então é muito parecida. O samba é uma coisa muito recente, mas o samba é uma coisa recente. Não, mas recente. Mas certo. Era o samba. Era o samba, a origem. O intrudo, a festa do intrudo, ela existe desde o primeiro momento do Brasil colônia, vamos falar assim. Desde o primeiro momento. A festa do intrudo, que era considerada, inclusive, era praticada pelos escravos, né? Era considerada um rito agressivo. Porque eles saíam pelas ruas, jogava farinha, jogava bolinha de água de cheiro, etc. Então o intrudo é considerado uma prática violenta, né? Uma prática ofensiva, mas era uma prática muito popular. Agora, as famílias, pelo menos o Brasil coloca que tanto as famílias abastadas, elas não comemoravam junto com os escravos, elas ficavam nas suas casas. Então, havia um espaço de brincadeira, mas as famílias também comemoravam, certo? Porque não é só... há novamente uma tendência a atribuir um peso grande. É claro que os negros tiveram um peso, mas até que ponto os portugueses e os índios também não tiveram um peso nisso aí, da manutenção? Porque o rito do entrudo, ele vigora durante quase 300, 400 anos, antes de entrar aí sim a presença afro de uma forma muito forte. Sim, mas aí já teve... Então, a elite do Rio de Janeiro, por exemplo, a elite carioca, ela não vai para a rua. Ela não gosta da rua. Tanto é que ela cria locais, né? O entrudo é um local na rua, e essa festa é uma festa reprimida. A sociedade imperial, ela não gosta do entrudo, ela não gosta da rua, né? Então, as camadas populares, por exemplo, elas não desistem dessas práticas carnavalescas, certo? E em razão disso é que a nobreza, vamos dizer assim, imperial, vai procurando criar um outro ambiente para aqueles tipos de festas. Ambientes mais sofisticados, mais fechados. Daí começa a vir a ideia dos bailes, né? Mas eu concordo com o que o Gandra colocou. O que eu estou apontando também é que nós talvez precisaríamos de rever essa questão da documentação, que coloca um peso muito excessivo no negro, na ideia do carnaval.
Mas antes do negro, você tem, do carnaval, que é atribuído ao negro, você tem o intrudo. Sim, e mais presente ainda no Nordeste, né? Começou lá, não é isso? Não, ele tem tem no Norte, ele vai ter variações, ele tem variações, né? A gente pode, talvez, no próximo bloco. Por exemplo, as marchinhas de carnaval, elas surgem no século XIX. Uhum. Na Bahia vai surgir os afoxés, mas também é um evento recente. Os afoxés surgem na virada do século XIX para o século XX. E o que tem o afoxé? Por exemplo, o afoxé, ele é quase que um ritual de magia. Porque aí sim, ele relembra de uma forma muito pesada as tradições culturais africanas. Né? Tem os filhos de Gandhi, né? Por exemplo, que ficou um afoxé famoso, que o Gilberto Gil faz parte dele. Os filhos de Gandhi não podem entrar mulher. Não entra mulher. Você vê que isso está completamente fora da ideia do ritual do intrudo. Né? Totalmente. Porque se você suprime mulher... Algumas festas do carnaval, do intrudo português, também não entra mulher. São os homens que se mascaram de mulheres. Exatamente. Não, se mascaram. Eles se mascaram. Mas aqui na Bahia, a mulher, no caso do afoxé especificamente, a mulher é proibida. Sim, mas a mulher também é proibida. Entre esses mascarados também não há mulheres. Não havia. Hoje já vai havendo, mas noutros tempos não havia. Bem, gente, antes da gente entrar no segundo bloco do programa, que nós vamos falar muito mais, né, sobre os carnavais, né, os carnavale, vamos ouvir então, para abrir as aulas do carnaval, também para sairmos um pouquinho, para alegrarmos um pouquinho os nossos ouvintes, vamos ouvir o Abre Alas com a Chiquinha Gonzaga, tá, que lembra bem lá no início tudo isso. Vamos ouvir? A gente volta já. Fiquem por aí. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades.